Léo Almeida. Hoje, 25 de junho, né? 25. Rapaz, eu gostei do jogo do Brasil ontem. Gostou? O Brasil jogou bem, achei que tivemos uma boa performance. Sim. O time melhorou bastante, evoluiu. Muito. A entrada do Neymar me animou. Sim. Ele entrou pouquinho, mas já demonstrou a que veio, né? Sim. Deu toques bonitos, fez boas jogadas. E eu acho que daqui pra frente a tendência, Léo, a tendência é melhorar. Eu também acho. Eu particularmente adorei a apresentação do Brasil ontem. Você gostou, mesmo, né? De verdade. Foi 3-0, né? 3-0. Eu falei que ia ser 3-1. Foi bom os 3-0, porque isso quer dizer que não tomamos gol nos 2 últimos jogos. Isso é bom, hein? Eu gostei, Léo. Eu também gostei. Você falou que ia ser 4-1. Quase foi 4-0 ou 5, né? Tivemos chance aí de fazer. Aquele gol foi muito mal anulado, né? Também acho. Eu acho que foi. Sei lá, eu não anularia aquele gol, não. Eu também não. Não vi falta nenhuma lá. Brasil! Bacana. Não anularia aquele gol, não. De jeito nenhum. Eu tava aqui pesquisando enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou vendo os aniversariantes do dia. Hoje é dia 25, né? Sim. Tem uma cantora que eu gosto muito. Aí o pessoal fala, o Paulinho tá na Rádio Terra, uma rádio sertaneja, mas de vez em quando ele sinta a Carly Simon, eu gosto da Carly Simon. Eu acho, a Carly Simon, ela faz aniversário num dia como de hoje, né? Tem um humorista que eu queria lembrar também, que fez muito sucesso no Cacete e Planeta, o Bussunda. Inclusive ligações com a Copa do Mundo, eu acho que foi com a Copa do Mundo foi na Copa do Mundo de 2002. Não, eu acho que foi. Acho que foi uma depois, não foi? De 2006, quando ele partiu. Eu acho que foi. Então, se vivo estivesse, o Bussunda faria aniversário hoje. O George Michael também, que é um outro grande nome, né? George Michael. Faria aniversário, faz aniversário hoje. A Mauro Imagem, que é uma desportista. Mauro Imagem. Ela tá aquele salto. Sim. Não é brincadeira, não. Aquele salto tem a altura da Mauro Imagem. E tem a outra aniversariante do dia também, é a Fernanda Lima. Que tem gente que chama de Fernanda Linda, ó. Fernanda Lima. Linda mesmo. Ela é linda mesmo, né? Eu também acho. E uma profissional, uma atriz maravilhosa. Eu adoro. E apresentadora também. Sim. Comunicadora. Sim. Casada com. O pessoal diz que o marido dela também é um bonitão, né? Rodrigo Hilbert. E o pior é que o cara ainda cozinha. Aí ferrou, né? Você sabe que o Rodrigo Hilbert, é isso? É isso. Ele é um péssimo exemplo pra nós. Ele é, cara. Porque a mulher fala, Paulinho, vem cá. O cara é bonito. Casei com você, Paulinho. Poxa, cara. O Rodrigo Hilbert. Lindo, maravilhoso. O cara se mantém magrinho, esbelto. Sacanagem. É romântico com a Fernanda Lima. Então. E ainda cozinha. E não é só salgado, não. O cara faz tudo. A comida salgada, faz os doces. Exatamente. Rapaz, e ele faz rapidinho. Eu não sei se é edição da imagem. O cara é objetivo, ele faz aquelas comidas, aqueles pratos, numa rapidez tremenda, Léo. Cara. Rodrigo Hilbert. Sacanagem, cara. Rodrigo, não faz isso com a gente. Cara. Porque você com essa beleza toda ainda cozinha. Como é que eu fico nessa história? Como ficamos, Paulinho? Hein, Léo? Sacanagem com a classe. Ô, Léo, hoje, dia 25 de junho, vale a pena a gente comentar sobre isso. É o Dia Nacional do Imigrante aqui no Brasil. Por que eu tô falando disso? Porque o Brasil recebe muito bem os seus imigrantes. Muito. Você vê que todas as colônias são representadas no Brasil. Sim. Todas. Mesmo, né? Você olha para São Paulo, aqui você tem os italianos em profusão, os portugueses, os coreanos, os japoneses, os chineses. Bom, Léo, os turcos, os árabes de uma maneira geral, aqueles que vieram dos países árabes. Tá todo mundo aqui em São Paulo. Os indianos. Exatamente, holandeses, franceses, enfim, olha
a nossa região aqui do sul do país, Paraná, Santa Catarina. Abriga todo mundo. Abriga ali uma principalmente os alemães dessa região. Os alemães. Você vê que o Brasil sabe receber as pessoas. Muito. E poucos países são assim, né? Lamentavelmente, as pessoas têm um preconceito contra a pessoa que vem de fora. Gente de Deus, pelo amor de Deus, é só ouvir a música Imagine do John Lennon. Que ele diz numa frase muito inteligente: imagine se o mundo não tivesse fronteiras. Quem foi que estabeleceu fronteiras? Foi Deus, Léo? Não. Foi. O mundo foi criado para que a vida se difundisse na Terra. Eu, você, independente de onde sejamos, a Terra toda é nossa. Exatamente. Léo. E lamentavelmente tem país que não sabe receber, maltrata o seu imigrante, escraviza o seu imigrante e pior ainda, às vezes o imigrante é um escravo que não é reconhecido mesmo, né? A escravidão, Paulinho, eu abomino ela em qualquer país do mundo ou em qualquer lugar. Aconteceu aqui no Brasil, lamentavelmente. Lamentável. No Brasil colônia, no Brasil colonização. Que também deixamos claro que não foi uma particularidade apenas do Brasil, né? Mas aconteceu, infelizmente aconteceu. Mas aqui das Américas, de uma maneira geral, América do Norte, nós aqui. Mas o Brasil, com o tempo, é um povo muito bom, miscigenado sim, sabe receber e sabe acolher as pessoas que vêm de fora. É isso aí. Atenção, dia 25, Léo, outra coisa importante, viu? É dia nacional, na verdade é mundial agora, do vitiligo. Vitiligo é importante a gente falar aquela doença, né? Que aparecem manchas brancas na pele da pessoa. Tenho alguns amigos, tenho um grande amigo meu também. Que tem vitiligo. Eu também tenho, colega de rádio. Muito. Né? E sem dúvida nenhuma, o vitiligo é uma doença que precisa ter um dia para que a gente faça uma reflexão. Exatamente para acabar com essa coisa do preconceito. Sim. Né? Teve até um exemplo aí, eu não lembro, foi em alguma edição do Big Brother aí, você lembra? Teve uma edição do Big Brother que tinha uma menina. Que tinha vitiligo? Tem, né? Tem vitiligo. E foi muito bem, só não lembro qual posição, mas ela foi um exemplo, assim, bem legal, eu achei bem legal. Ela... Foi um exemplo positivo. Exatamente, um exemplo positivo e como ela lidava com o vitiligo. Maravilhoso. Agora, Léo, eu não posso deixar de citar que dia 25 de junho marca o dia do falecimento do maior cantor pop do mundo, o Michael Jackson. Michael Jackson, ele faleceu em 2009, rapaz, mas o tempo voa. Gente, como assim, né? Dá impressão. Ontem estávamos falando do Cristiano Araújo. E eu fiquei surpreso com 11 anos da morte dele. Exatamente. Agora o Michael Jackson. O Michael Jackson, 2009. Nós estamos em 2026. São quantos anos aí, Léo? 17 Você que é bom de matemática. 17. Isso mesmo. Muito tempo. 17 anos. 17 anos. Da morte do Michael Jackson. E o filme eu vi a primeira parte, tô aguardando a segunda parte, né? Gostei muito do filme, recomendo para quem não viu ainda que vá assistir nos cinemas. Eu prefiro ir ao cinema para ver esse tipo de filme, pelo som, pelo tamanho da tela, por tudo isso. E tô aguardando a segunda parte. Michael Jackson. Esse deixou um legado, hein? O legado dele a rádio é sertaneja, mas eu e Léo, nós vamos tocar um trechinho aí do Michael Jackson. Procuramos no sertanejo, ninguém regravou. Mais um pedacinho do Michael Jackson pra gente lembrar. Tá bom, senão o YouTube não deixa. Ô Léo, vamos pra história. Vamos pra história. Que o pessoal fala assim, não, você e o Léo ficam conversando e a história, o tempo vai passando. E a história não começa, vocês não contam. Hoje é a Noêmia que vai contar a história dela. Eu não quero saber, eu quero saber junto com esse povo lindo que está nos ouvindo.
Pra mim é uma ordem. Falou 1, 2, começou. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Noêmia. E a história que eu vou contar para você começa antes mesmo do meu nascimento. Na verdade, é uma história que eu conheci aos poucos, uma história feita de lembranças, de silêncios, de fatos espalhados e de muitas perguntas. Perguntas sem resposta. Durante anos eu fui juntando cada detalhe. Fui unindo as peças como quem tenta montar um grande quebra-cabeça. E hoje eu quero contar tudo o que eu sei, tudo o que eu descobri, tudo o que eu consegui reconstruir sobre as pessoas que determinaram o meu destino muito antes até de eu chegar a esse mundo de meu Deus. Tudo começa na figura de um homem chamado Macedo. Para a maioria das pessoas, ele era o Capitão Macedo. E para mim, não. Ele era meu pai. Meu pai nasceu de uma família que valorizava profundamente a disciplina, o respeito, a honra. Meus avós paternos acreditavam que servir ao país era uma das maiores missões que um homem pode assumir. Por isso, ainda muito jovem, meu pai ingressou no Exército Brasileiro. Ele parece que nasceu para aquela vida. Era disciplinado, inteligente, estrategista. Importante essa palavra. Importante. Estrategista. Ô, Léo, aumenta um pouquinho o volume aí. Isso. Aumenta mais um pouquinho. Aí. Mais um pouquinho ainda que eu vou baixando aqui. Isso, Léo. Fica muito melhor assim. Porque sai aquele chiado, tá? Ficou bom assim. Meu pai era determinado, inteligente e rapidamente ele começou a se destacar. Mas não era apenas a sua competência que chamava atenção. Meu pai também chamava atenção porque ele era um homem extremamente bonito, alto, elegante, postura impecável, daqueles homens que pareciam ficar mais impressionantes dentro de uma farda. Quando ele passava, as pessoas olhavam. Quando ele chegava, ele era percebido, notado. Quando falava, ele era ouvido. Os homens o respeitavam. Mas as mulheres, mais do que respeitavam, elas admiravam meu pai. Ele era um homem bonito. E talvez tenha sido justamente aí que começou o problema dele. Porque meu pai, com todas essas qualidades, que eram tantas, mas também ele tinha suas fraquezas. E a maior delas era não conseguir resistir à atenção feminina. Meu pai não resistia a um rabo de saia. Ainda muito jovem, aos 24 anos, o meu pai se casou com uma mulher chamada Fátima. No início, os dois viveram uma história de amor intensa. Daquelas que fazem os planos parecerem eternos, daquelas que fazem duas pessoas acreditarem que envelhecerão juntas. Com o tempo, nasceram 2 filhos. Primeiro veio a Roberta, depois veio o Renan. A família parecia completa, aparentemente uma família feliz, mas a verdade é que o casamento começou a carregar feridas que nem todos conseguiam enxergar. Era aquela história. Meu pai, capitão do exército, aquela farda bonita, um homem imponente,
corpo ereto, peito aberto, medalhas, carismático, mas extremamente mulherengo. Ele era o tipo de homem que despertava olhares por onde passava. E também era o tipo de homem que gostava desses olhares. Fátima, a mulher dele, a mulher casada com meu pai, sabia disso. Talvez desde o começo, talvez tenha percebido aos poucos, sei lá, mas ela sabia. E sofreu muito por causa disso. Mesmo assim, ela continuou tentando fortalecer aquele casamento, tentando se aproximar do marido, tentando fazer parte do mundo dele. Meu pai era considerado, no exército, um dos melhores atiradores entre os militares que conviviam com ele. Exímio atirador. Dá para se dizer, um atirador de elite. Seu talento com armas era admirado. Sua precisão impressionava. Foi então que a Fátima, mulher dele, para fazer mais parte do mundo do... Sabe, a mulher quando quer entrar no mundo do marido. Por exemplo, o Léo é um grande locutor e é operador de áudio. Digamos que a esposa do Léo fala assim, quero entrar pro rádio também, quero fazer parte da vida do meu marido, sabe? Quero mexer na mesa do som, quero ver se eu consigo fazer isso. A mulher do meu pai, a Fátima, fez exatamente isso. Já que meu pai, ele era assim, exímio atirador, ela começou a frequentar o curso de tiro do qual meu pai era professor. No início, talvez com o único objetivo de agradá-lo, talvez para compartilhar uma paixão dele, talvez apenas para sentir-se mais próxima. Mas o que começou como curiosidade acabou revelando um talento inesperado, porque a mulher dele, a Fátima, tornou-se também uma exímia atiradora. O marido era bom de tiro e a mulher do meu pai, a Fátima, também era uma exímia atiradora. Aprendeu rápido e treinou duro. Ela queria entrar de vez na vida daquele marido do qual ela não abria mão e passou a demonstrar uma habilidade que surpreendia até os instrutores. Fátima era uma mulher forte, determinada, persistente, uma mulher que lutava pelo que amava e principalmente lutava pelo marido, mas havia batalhas que a Fátima não conseguia vencer. Os anos passaram, meu pai chegou à idade de 36 anos. Já era um capitão respeitado, reconhecido dentro da carreira militar, parecia ter tudo. Uma profissão admirada, uma família constituída, filhos saudáveis, estabilidade. Mas foi justamente nessa época que o destino resolveu mudar completamente o rumo da vida do meu pai e da vida de tantas outras pessoas. Tudo aconteceu durante um desfile militar. Meu pai foi junto com a tropa. Era uma manhã bonita, um 7 de setembro. Diz que o céu estava limpo, as ruas cheias de pessoas, as bandas executavam seus dobrados, as bandeiras tremulavam ao vento e entre a multidão estava uma mulher que foi assistir o desfile. Uma mulata linda, 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 uma mulata estonteante. O corpo dessa mulata era maravilhoso. Ela tinha assim um busto bonito, uma cintura fininha e os quadris avantajados. Ela estava com um vestido, o fundo do vestido era branco e tinha umas flores vermelhas e azuis num estampado bonito. O nome dela, daquela mulata estonteante, Rita. O nome dela. E sabe quem é a Rita nessa história? Sabe não? Eu vou falar agora, minha mãe. Sim, Rita tornar-se-ia a minha mãe. Uma mulata de rara beleza, daquelas mulheres que não precisam fazer esforço para serem percebidas. Seu sorriso iluminava o seu rosto, seus olhos transmitiam
doçura, sua presença chamava a atenção naturalmente. E naquele dia, em meio a centenas de pessoas, ela e meu pai cruzaram os seus olhares. Foi apenas um instante, mas às vezes um instante é o suficiente para mudar uma vida inteira. Meu pai não conseguia tirar aquele vestido de fundo branco com aquelas flores azuis e vermelhas. Mentira dele! Que vestido o quê? Ele não conseguia esquecer o conteúdo do vestido. Aquela mulata, a minha mãe Rita. E a minha mãe, por sua vez, gostou daquele homem bem uniformizado. Ele estava com uma farda militar. No dia 7 de setembro, eles usam uma farda mais especial ainda, de gala, chamada de gala, com medalhas. Ela também não conseguia esquecê-lo. E a aproximação aconteceu. Primeiro, depois do desfile, meu pai deu um jeito, ele se aproximou daquela mulata. Conversaram. Oi, como é que você se chama? Porque eu tô vindo meu pai explicou de onde ele vinha. Trocaram os nomes, trocaram informações e até telefone. Depois, os sentimentos. E meu pai era bom de conversa, sim. Aquele militar era danado, além de belo. Ele era bom de conversa. E logo os dois estavam profundamente envolvidos. Só que a Rita, a minha mãe, ela não sabia que meu pai era um homem casado. Ele era casado com a Fátima. E ele já era pai de um casal de filhos, crianças ainda. A minha mãe não sabia no início. E aí começaram aquele relacionamento, aquela coisa. Só que a minha mãe, quando descobriu a verdade, que ele era casado, sentiu-se traída, obviamente. Que papo é esse? Não, casado e pai de filhos, assim eu não quero. Imediatamente minha mãe quis colocar um ponto final em tudo. Não queria ocupar o lugar de ninguém. Não queria destruir uma família. Não queria construir a sua felicidade sobre a tristeza de uma outra mulher. Mas meu pai bom de conversa, meu pai estava disposto a tudo. Ele não queria perder aquela mulata. Aquela mulata era linda demais, ele não ia desistir. E pela primeira vez em muitos anos, aquilo parecia ser mais do que uma aventura para o meu pai. Sim, ele já tinha tido outras mulheres, inclusive junto e dentro do casamento, mas agora com aquela mulata ia ser diferente, porque ela causou primeiro uma atração física e depois uma conquista. E aquela mulata era mais do que desejo. Meu pai se dizia apaixonado, profundamente apaixonado pela Rita, e ele fez uma promessa: Rita, eu vou resolver a minha vida. Eu vou me separar para ficar com você, Rita. Eu vou me separar para ficar com você. Prometeu que ele não continuaria vivendo dividido entre duas histórias. Rita escutou. Minha mãe ouviu. Mas ela não acreditou. Porque promessas são fáceis. Atitudes é que são difíceis. Falar é fácil. Tem uma música que diz assim: difícil é fazer. Uma música que o meu pai até gostava. Falar é fácil. Eu não sei se vocês conhecem. Difícil é fazer. A minha mãe deixou claro. Só aceitaria ficar ao lado do Macedo, o capitão Macedo, se ele de fato um dia encerrasse o seu casamento de forma definitiva. E vocês acreditam? Vocês acreditam que foi exatamente isso que aconteceu? Meu pai já estava casado há quase 14 anos. 14 anos de casamento. Meu pai deixou a Fátima. Meu pai deixou
o casamento, a casa, 2 filhos, um casal de filhos. E aquela decisão do meu pai caiu feito uma bomba sobre a família dele e meu pai e sobre a família da Fátima. A decisão foi uma bomba, feriu pessoas, destruiu sonhos, despertou mágoas profundas e deu início a uma tempestade que ninguém imaginava o tamanho que aquela tempestade teria. Fátima ficou devastada, ela ficou destruída. A dor da Fátima transformou-se em revolta. A revolta se transformou primeiro em raiva. E a raiva virou ódio. Tem um momento que a raiva vira ódio. E a minha mãe, a mulata Rita, ficou sendo o alvo de toda aquela raiva da Fátima, de todo aquele ódio da Fátima. A Rita era atingida. E aí, essa mulher, a Fátima, começou a infernizar a vida daquela mulata, a Rita, minha mãe, e começaram as ameaças. As discussões se tornaram frequentes, as perseguições também. Meu pai, o capitão Macedo, tentava tranquilizar a Rita, dizia: não, é uma fase, isso passa, calma. Ela tá mordida, ela tá ferida, ela tá magoada. Afinal de contas, eu a deixei para ficar com você. Ela tá ferida, calma, uma fase passa. O tempo resolve tudo, o tempo é o remédio de tudo. Um dia, a Fátima aceitará a separação e aceitará perfeitamente que eu escolha quem eu bem queira. E eu já escolhi, Rita. Eu já tomei uma decisão, Rita. A decisão é você. Escolhi você. Calma. Tenha paciência. O mais difícil eu fiz. O mais difícil, Rita, era me separar. Eu me separei. Eu tô com você. Então não tem do que reclamar, mulher. E foi justamente nesse cenário de amor, medo, conflitos e incertezas que uma notícia mais pra frente, uma notícia inesperada surgiu. A Rita, a mulata grávida, linda, estonteante, estava grávida de mim. Meu pai ficou emocionado, minha mãe também, e pela primeira vez os dois acreditaram que talvez aquela gravidez anunciada tirasse de vez a esperança da Fátima. A Fátima tinha que se conformar. Era um marido que na época se desquitou da mulher. Ainda não se usava assim, divorciou. Era uma mulher que se desquitou do marido. Ela tinha que se conformar. Ah, mas eu tenho 2 crianças, mas vai ter que se conformar. Porque a minha mãe estava grávida. Ou seja, meu pai e a Rita iriam formar uma nova família, uma nova vida, uma nova esperança. Mas eles ainda não sabiam que o meu nascimento estava prestes a colocá-los no centro de acontecimentos que mudariam para sempre o destino de todos nós. Eu nasci. A filhinha da Rita nasceu. Nossa, Fátima! Ela não se conformava. Essa mulher entrou para destruir a minha vida, destruir a minha felicidade. Essa mulher entrou para acabar comigo. Como é que essa mulher ficou com o meu marido? Ela fez alguma coisa pesada para ele. Ela fez alguma coisa pesada. Ela não se conformava. Ela não se conformava e eu tinha apenas 8 meses de vida. Não guardo lembrança alguma daquele dia.
Se bem que toda vez que eu ouço uma explosão, sabe, Paulinho, eu me apavoro. Você sabe que eu detesto fogos de artifício, detesto foguetes. Na época de São João, momento que a gente está vivendo, eu detesto quando um rojão daquele faz aquele pipoco e explode. Ai, eu me apavoro. É época de Copa do Mundo, quando o Brasil faz um gol. Época em que o pessoal da rua comemora uma vitória qualquer, alguém que ganhou na loteria, quando um vizinho meu fica feliz por algum motivo, que solta um rojão daquele, eu me apavoro. E talvez isso tenha uma explicação, e vocês vão entender o porquê. Eu tinha 8 meses de vida. Lógico que eu não guardo nenhuma lembrança daquele dia. Tudo o que sei é o que foi registrado, o que foi relatado, o que acabou se tornando parte da história da minha própria vida. Depois do meu nascimento, a situação entre meus pais e Fátima piorou muito. Se antes já existiam ameaças, discussões e conflitos, agora tudo parecia ainda mais intenso. A chegada de uma filha representava a confirmação de que meu pai havia realmente construído uma nova família. E aquilo era algo que Fátima não conseguia aceitar. As discussões continuavam, as ameaças também. Meu pai procurava tranquilizar minha mãe. Não, calma, é uma fase, isso vai passar. É que a bebê ainda é muito pequenininha, tudo vai passar. Com o tempo, os ânimos se acalmam. O tempo é o remédio de tudo. Mas o tempo seguia em frente sem trazer a paz que eles esperavam. Até que chegou aquela manhã que mudaria tudo. Uma manhã aparentemente comum. Uma manhã que começou como outra qualquer, mas iria terminar numa tragédia. Meu pai havia passado a noite em serviço. Naquela época, sua rotina militar era exigente. Plantões, escalas, responsabilidades faziam parte da sua vida. Naquela manhã, por volta das 8 horas da manhã, ele retornou para casa. Segundo o relato do meu pai, ele encontrou a minha mãe em casa, cuidando de mim. Eu tinha 8 meses. Eu estava no meu carrinho, como acontecia tantas vezes. Um bebê, pequena demais para entender qualquer coisa do mundo ao meu redor. Meu pai chegou, cumprimentou a minha mãe e brincou comigo no carrinho. Ah, Noêmia, minha gatinha, que gracinha. Tá cada vez mais parecida com você, Rita. Tão linda quanto você. Vem cá, minha mulata. Aí meu pai foi e disse que deu um beijo na minha mãe. Ah, eu te amo, Rita. Você é minha vida. Trocaram algumas palavras ali do cotidiano, nada que indicasse qualquer problema, nada que sugerisse o que estava prestes a acontecer. Meu pai comentou: ai, eu vou tomar um banho, depois eu venho tomar um café com você. Minha mãe respondeu que aproveitaria aquele momento do banho dele para preparar um mingauzinho para mim, porque eu estava naquela fase de 8 meses, às vezes o leite não me bastava. A minha mãe me amamentava ainda, mas às vezes, sabe o complemento? Quem é mãe sabe o que eu estou falando, Paulinho. O bebê tem uma época que passa a comer mais, né? Então, o leite do peito, a minha mãe precisava completar. Então ela falou: vou fazer um mingau para ela. Era uma cena comum.
cena doméstica, uma cena de família. Enquanto meu pai seguiu para o banheiro, a minha mãe entrou na cozinha. Sobre o fogão, ela começou a preparar o que eu iria tomar naquela manhã. Tudo parecia normal, absolutamente normal. Ela vai engrossar o meu mingau, ela colocava um pouquinho de maisena, que era muito comum naquela época. E poucos minutos depois, algo aconteceu. Meu pai estava tomando banho, relato dele. De repente, meu pai escutou uma explosão na cozinha. Parecia que uma panela de pressão tinha explodido. Foi um pensamento automático. E a reação do meu pai, de acordo com ele, foi instintiva. Bastaram alguns segundos para que ele percebesse: explodiu uma panela de pressão. Então meu pai interrompe o banho. Enrolou uma toalha, mas não se enxugou. Ainda molhado, saiu correndo do banheiro com a toalha enrolada. Correu em direção à cozinha. Mas quando ele chegou na cozinha, lá ele encontrou uma cena dantesca. Segundo ele falou, mais tarde, jamais ele iria conseguir tirar aquela cena da cabeça dele. A minha mãe, a mulata estonteante, a mulata linda, a Rita que ele amava. A minha mãe estava caída no chão, imóvel. E sob a cabeça da mamãe, uma enorme poça de sangue se espalhava. O cabelo da minha mãe estava molhado de sangue no meio daquela poça de sangue. E na mão direita da minha mãe estava a pistola pertencente a meu pai. A arma era do meu pai. Ele costumava a chegar em casa e ele colocava a arma ali no armário da cozinha. Eu continuava no meu carrinho, só que chorando desesperadamente. O bebezinho estava assustado, chorando. Eu estava chorando. O ambiente estava tomado pelo caos, pelo medo, pelo desespero. Sobre o fogão, o mingau, o leite que fervia, que queimava. Meu pai disse que aquilo foi grudando tudo na panela, que aquilo fervia sem que ninguém observasse. Parte do mingau que a minha mãe preparava começou a queimar. O cheiro tomou conta da casa. Mas naquele momento nada disso importava. A única coisa que importava era a mulher caída no chão. Meu pai correu até ela, tentou socorrê-la, chamou o nome: Rita, Rita. Ele chacoalhou os ombros dela: Rita. Mas não houve resposta. Desesperado, meu pai correu na vizinha, pediu ajuda. Meu pai estava em pânico, que ele não teve a ideia, ele, militar, de chamar a polícia. Então ele pediu para a vizinha: chama a polícia, pelo amor de Deus. Pessoas começaram a chegar. A movimentação rapidamente tomou conta da casa. Alguém tentou ajudar, outro correu para buscar socorro, mas infelizmente nada podia ser feito mais. A minha mãe estava morta. A notícia se espalhou rapidamente. E a conclusão que se seguiu parecia simples. Segundo o que foi constatado naquela manhã, Rita teria se aproveitado da ausência momentânea do marido, que foi tomar banho, e deixou a arma ali no armário da cozinha. E aí ela pegou a arma e resolveu abreviar a própria vida. Isso circulou. Foi essa versão que passou a ser conhecida. Foi essa tragédia que marcou para sempre a história da minha família. Meu pai ficou destruído.
Destruído, eu cresceria sem mãe. O mundo seguiu acreditando que naquela manhã havia sido apenas o triste desfecho de uma mulher que decidiu encerrar a própria vida. Estava sofrendo muito. A minha mãe? Por que ela sofria? Porque ela é muito ameaçada pela ex do meu pai, entendeu? Ela não suportou. Mas conforme os anos passaram, algumas perguntas começaram a surgir. Pequenas perguntas, detalhes aparentemente sem importância, coisas que não pareciam se encaixar perfeitamente, questões que permaneceram sem resposta. E foi justamente quando essas perguntas começaram a aparecer que a história da morte da minha mãe deixou de ser apenas uma tragédia e passou a se transformar num mistério. A morte da minha mãe foi oficialmente encerrada como... Eu não vou falar a palavra, vocês já sabem. Sítio. Foi assim que ficou registrado. Foi assim que as pessoas passaram a comentar. Foi assim que os anos começaram a passar. Mas nem todo mundo acreditava naquela versão. Na verdade, as pessoas que mais conheciam a minha mãe eram justamente as que menos acreditavam nessa versão. A primeira dúvida que surgiu naquele mesmo dia, a vizinha, a mulher para a qual meu pai pediu ajuda, ele de fato pediu ajuda para a vizinha. Só que a vizinha, ela ouviu a explosão, segundo ela ouviu a explosão e meu pai só chegou na casa dela para pedir uma ajuda uns 20 minutos depois. Meu pai disse que a atitude dele foi imediata. Mas a vizinha falou, não, escutei a explosão e... Eu morava assim, vizinha, o som me assustou. Fez até com que eu interrompesse o que eu estava fazendo. Durante alguns instantes eu fiquei observando a movimentação da casa, da rua, esperando ouvir alguma coisa. Esperando alguma reação, esperando alguém pedir ajuda. Mas nada aconteceu imediatamente. Nenhum grito, nenhuma correria, nenhum pedido de socorro, nada. O tempo passou, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, um pouquinho mais até do que 20 minutos. Somente depois disso eu ouvi os gritos do Capitão Macedo chamando por mim. Foi uma das primeiras coisas que começaram a incomodar algumas pessoas. Por quê? Por que demorou 20 minutos? Se ele havia encontrado a minha mãe logo após o disparo, por que demorou tanto tempo a pedir ajuda? Ninguém sabia responder. E quanto mais o tempo passava, mais perguntas surgiam. Eu acabei sendo criada pelos meus avós maternos. Meu avô Pedro, minha avó Raimunda, minhas tias Rosimeire e Rutineia. Foram eles que me deram colo, foram eles que cuidaram de mim quando eu precisava, todos os cuidados. Foram eles que me acompanharam nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nos primeiros dias de escola. E desde muito pequena eu percebia uma coisa: ninguém naquela casa acreditava que a minha mãe tivesse tirado a própria vida. Ninguém. Lembro que eu ainda era criança quando eu ouvi aquelas palavras pela primeira vez. A minha avó estava sentada numa cadeira de balanço e eu brincava perto dela. Foi quando ela passou a mão assim nos meus cabelos e falou baixinho: sua mãe não fez isso não, filha. Aquilo ficou gravado na minha memória. Sua mãe não fez isso. Eu não entendi direito o que ela estava falando, mas eu entendi a tristeza, a dor, a convicção com a qual ela falara. Mais tarde eu ouvi a mesma frase dezenas de vezes, centenas de vezes, sempre dita com a mesma certeza: sua mãe amava a vida. A Rita jamais faria uma coisa dessas, nunca. Ela tinha você, ela vivia por você, filha. Uma mãe não abandona uma filha daquele jeito. A minha avó Raimunda era a que mais se revoltava. Ela voltava repetidamente para os mesmos detalhes que pareciam atormentá-la dia e noite. Uma pessoa...
Raciocinem comigo, falava a minha avó. Raciocinem comigo. Uma pessoa que quer morrer não vai preparar uma mamadeira, um mingau? Não prepara mesmo. Uma pessoa que quer morrer, ela não coloca leite no fogo, não coloca. Uma pessoa que quer morrer não faz mingau para um bebê, sua filha. Não faz. Ela estava cuidando da filha dela. Estava. Ela estava alimentando a filha dela. Estava. Então me expliquem como uma mulher muda de ideia em questão de segundos e resolve morrer. Ninguém sabia responder. Porque naquela casa não tinha resposta. Mas todos tinham suspeitas. E essas suspeitas sempre apontavam para o mesmo nome. Foi a Fátima. Foi a Fátima, a ex-esposa do meu pai, a mulher que havia feito ameaças, a mulher que não aceitava a separação, a mulher que havia prometido vingança. Minhas tias falavam disso frequentemente, às vezes baixinho, até com medo. Meu pai era autoridade. Meu pai, o Macedo, ele era capitão do exército. Mas crianças escutam muito mais do que adultos imaginam. Ela vivia dizendo que ia acabar com a vida da Rita. Eu ouvi várias vezes, várias. E não foi nenhuma nem duas ameaças, foram muitas, muitas. Ela sabia atirar. Sabe que ela fez curso, né? Dizem que ela era exímia atiradora. Ela precisou de um tiro só. Detalhe, foi dado um tiro só, com a arma do meu pai. Com o passar dos anos, uma teoria começou a ganhar força dentro da minha família. Na cabeça deles, a Fátima, cabeça da minha família, tá? A Fátima teria entrado na casa naquela manhã, aproveitado uma oportunidade, pegou a arma do ex-marido dela, meu pai, e efetuado o disparo. Depois disso, acreditavam que meu pai teria encontrado aquela cena, saiu do banho correndo, encontrou aquela cena e tomou uma decisão desesperada. Uma decisão para proteger os filhos dele com a Fátima. Meu pai teria pensado: caramba, uma mãe morreu, a mãe da minha filha, a Noema, que sou eu. E agora a mãe da Roberta e do Renan vai ser presa. Uma das crianças tinha 11 anos. A outra tinha 8 para 9. Se Fátima fosse presa por homicídio, a vida deles também estaria destruída. Era essa a linha de raciocínio. Era isso que eles repetiam. Era nisso que eles acreditavam. Mas existia também uma outra teoria, uma teoria mais dolorosa, mais difícil, mais assustadora. Uma teoria que algumas pessoas comentavam apenas em voz baixa, quase num sussurro, quase como se tivessem medo das próprias palavras. E se não fosse a Fátima? Como assim? E se foi ele? Meu pai? O capitão Macedo? De repente eles discutiram. Meu Deus, e se alguma coisa saiu do controle? Não fala uma coisa dessas. Estou apenas dizendo que muita gente comenta. Essas conversas nunca foram concluídas. Terminavam sempre da mesma forma. Silêncio, psiu, dúvida, perguntas. Eu cresci no meio disso tudo. E o seu pai com você? Era bom. Era muito bom, meu pai. Ele me visitava quase todo dia na casa dos meus avós. Ele me visitava, ele não deixava me faltar nada. Ele tinha um bom salário, um bom ganho. Ele era um pai presente.
Ele não morava comigo. Mas ele também não voltou para Fátima. Não. Ele não voltou para Fátima. Ele não ficou com os filhos. Ele não ficou com a Roberta e o Renan. Ele também não ficou comigo. Mas ele me visitava. O que aconteceu? Você vai ficar sabendo no próximo capítulo dessa história. Não perca.